Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Atlético Mineiro e Botafogo, teremos mais um campeão na Libertadores. América do Sul é brasileira, verde, amarelo, azul e branco. Apesar de alguns aqui no país achar que a bandeira do Brasil não é verde, amarelo, azul e branco, mas toca o barco. Desde 2019 só dá Brasil. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, não. Atlético Mineiro não. Duas do Flamengo, duas do Palmeiras e uma do Fluminense. Isso. 2019, 20, 21, 22 e 23. Essa 24 vai ser a sexta. Ou seja, tivemos Flamengo, Palmeiras duas vezes e Fluminense uma vez. E agora teremos Atlético Mineiro ou Botafogo. Atlético Mineiro, Botafogo, que irão fazer a final da Libertadores. Então já dou logo meus parabéns aos dois. E justíssimo. O Atlético Mineiro, mais time que o River, e o Botafogo não dá para comparar com o Penharol. Apesar de eu ter ficado surpreendido com o segundo jogo, o Botafogo ter perdido o Penharol de 3-1. Né? O time, o Penharol é muito fraco. Mas eu acho que por toda a situação que aconteceu no Uruguai, né? Em relação à torcida do Botafogo, se vai ter jogo, se não vai ter jogo, apedrejar o ônibus do Botafogo, e o Botafogo não ir com o time completo, ter colocado alguns outros jogadores, ter alterado o time, ter colocado um time misto, pode ter ocasionado isso. Porque no normal era para o Botafogo ter vencido as duas. Tá? E esse resultado aí, vou ser bem sincero, me chamou a atenção. Mas foda-se. Mata-mata, você tem que se classificar, eliminar o adversário. E o Botafogo, o que isso tem a ver para a final? Porra nenhuma, absolutamente nada. Nada. Então, parabéns Atlético Mineiro e Botafogo por ter chegado à final. Teremos mais um campeão da Libertadores brasileiro e teremos mais um time brasileiro no Super Mundial de 2025. Já temos Flamengo, Fluminense e Palmeiras e agora teremos Atlético Mineiro ou Botafogo. Sensacional. O Brasil, junto com o México, são os dois únicos países que colocaram mais de dois times. Porque na Europa, todos os países lá botaram dois times, na Ásia, em todos os locais, todo mundo botou dois times. Aqui no Brasil e no México foram os únicos locais que se tem mais de dois times no Mundial. O México acho que tem 3, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui, eu acho que é isso. No México eu acho que tem 3. Queria dar até uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada rápida. Eu tinha... pega essa informação. Deixa eu pegar. O México tem 3 times. E o Brasil 4. Ou seja, o Brasil é o país que tem mais representante no Super Mundial em 2025. E depois vem o México com 3. E depois todos os restantes dos países com 2 times. Então, parabéns, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre a classificação de Atlético, sobre a classificação de Botafogo para a final da Libertadores e local e algumas outras situações. Então, parabéns, e eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Clérison, meu amigo Souza Júnior, botafoguenses, felizes,
tendo a oportunidade de ver o Botafogo numa final de Libertadores, já é um momento histórico, né? Então, para o meu amigo Raimundo Nonato, dentre outros amigos botafoguenses, parabéns, parabéns. O Botafogo mereceu estar na final da Libertadores. Bom, ao final de tudo, o saldo foi o Botafogo com uma diferença de 3 gols, porque ganhou a primeira de 5-0 e a segunda perdeu de 3-1. Ou seja, fez 6 gols e tomou 3. Saldo de 3. E o Atlético Mineiro meteu 3-0 no River e empatou a segunda. Ou seja, os dois times brasileiros tiveram saldo de 3. A diferença é que o Atlético Mineiro não tomou gol nenhum. Não tomou gol nenhum e fez 3. E o Botafogo tomou 3 gols e fez 6. O que me mais chamou a atenção nessa final foi o Botafogo ter perdido a segunda partida e ter tomado 3 gols do Peñarol. Isso me chamou a atenção. Mas aí a gente tem que entender todo um cenário. O time do Botafogo já tinha vencido a primeira de 5-0, ia lá para segurar o resultado, sabia que dificilmente o Peñarol ia virar, porque não tem time para isso. Ficou preocupado em machucar jogadores com cartão amarelo que de repente não poderiam jogar a partida final. Então tem todo um cenário. Porque no normal, o Botafogo completo, no normal, o Botafogo ia ganhar a segunda partida. O time do Peñarol é fraco. O time do Peñarol é fraco. Mas diante de todo o cenário, que não vou fazer crítica. Agora, que me chamou a atenção o Botafogo ter tomado 3 gols do Peñarol, chamou. Mas, e aí, é dentro de um contexto. Tem que se relevar, não tem que se colocar em pauta nem discussão sobre isso. Até porque, semifinal, você não joga. Semifinal, você se classifica para a final. Então, foda-se o que aconteceu e não interessa a maneira que foi. Mas a gente sabe que foi um cenário à parte, atípico, porque senão o Botafogo tinha vencido. Como é que chegam os dois times para essa final? Primeiro, antes de falar de como é que chegam os dois times, que é muito difícil você saber como é que chegam os dois times, porque é daqui a um mês, dia 30 de novembro. Ou seja, daqui a um mês a gente não tem a menor ideia como é que o Atlético Mineiro vai estar e como é que o Botafogo vai estar. O Botafogo está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Aí eu vou pegar aqui, rapidamente, a tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, a última rodada do Campeonato Brasileiro acontece, deixa eu pegar aqui, a última rodada do Campeonato Brasileiro acontece dia 8/12, ou seja, a final é antes. E o Botafogo está disputando o título. Aí vamos aqui, dia 4/12 tem uma rodada a princípio, né? Dia 1/12 tem uma rodada, ou seja, provavelmente essa rodada o Botafogo não vai jogar. E esse jogo, dia 1/12, é justamente contra o Palmeiras. Ou seja, esse jogo deve ser colocado para frente, porque a final é dia 30. Então tem uma rodada no dia 24/11, que é a rodada anterior. O Botafogo joga em casa contra o Vitória. E aí? Será que o Botafogo vai botar o time principal? Não acredito. Mas é favorito contra o Vitória. A situação toda é depois. Que logo após o título ou não da Libertadores, o Botafogo tem um Palmeiras pela frente, que pode ser o time que esteja disputando o título contra o Botafogo. Até a final, o Botafogo e o Atlético Mineiro tem rodada 32, rodada 33, rodada 34, rodada 35. Ou seja, tem 4 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem o clássico na próxima rodada contra o Vasco da Gama. Depois o Botafogo pega o Cuiabá em casa. Depois o Botafogo pega o Atlético Mineiro lá, o finalista da Libertadores. Teremos esse confronto no dia 20,
no dia 20/11. E depois o Botafogo joga em casa contra o Vitória. Bom, esse jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Vasco são os dois jogos mais complicados, mas acredito que o Botafogo possa chegar no jogo final contra o Atlético Mineiro líder ainda do campeonato. Não sei qual a vantagem, mas acredito que chegue líder. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não disputa o título, mas o Atlético Mineiro tem que pensar em Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ah, Magalhães, mas tem a final contra o Flamengo. Bom, mas isso não quer dizer que vai ganhar. Nesse meio todo, o Atlético Mineiro tem o jogo domingo contra o Flamengo aqui no Rio e no próximo domingo, dia 10, em casa, a finalíssima contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Ou seja, a tarefa do Atlético Mineiro de poupar jogadores vai ser muito maior do que a do Botafogo. Vamos lá. O Atlético Mineiro tem agora, na próxima semana, no domingo, o jogo contra o Flamengo aqui no Rio, pela Copa do Brasil. Depois desse jogo, o Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense fora de casa, na quarta-feira, dia 6. Ou seja, o jogo que antecede a segunda partida da Copa do Brasil. Vai depender muito do Atlético o resultado que se vai se ter aqui no Rio. Mas eu acredito que, independente do resultado, a não ser que aconteça uma goleada, a não ser que aconteça, tipo, o Atlético Mineiro mete 5-0 no Flamengo aqui no Rio. Acho que o Atlético Mineiro não vai precisar poupar muito contra o Atlético Goianiense. Dificilmente o Flamengo vai virar 5-0 dentro da casa do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro tomar um saco do Flamengo aqui, 5-0 o Flamengo aqui, o Atlético acho que também não vai poupar, porque ele vai querer ganhar esses pontos em cima do Atlético Goianiense por causa da Libertadores. Se não tiver goleada, o Atlético Mineiro vai para o jogo contra o Atlético Goianiense pela 30ª segunda rodada com time reserva, né? Aí depois o Atlético Mineiro tem cadê? A rodada 33, que só vai ser concluída no dia 13, que é justamente o jogo contra o Flamengo. Por quê? Vai ter a final, vai ter a rodada 33, que vai ser sexta, sábado e na quarta-feira, que é justamente o jogo, porque o Flamengo, Atlético Mineiro e o Flamengo jogam pela Copa do Brasil e na quarta-feira jogam pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o Atlético Mineiro, dependendo do que aconteça, né, sendo campeão, o Atlético Mineiro não tem muito que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, porque já vai estar na Libertadores. Não sendo campeão, o Atlético Mineiro vai ter que se preocupar um pouco, que também não é garantia de ganhar a Libertadores. E aí o Atlético Mineiro pode estar fora da Libertadores do ano que vem. O Flamengo, ganhando a Libertadores, vai para esse jogo aí também mais tranquilão. Nós teremos, após a final da Copa do Brasil, mais um Flamengo e Atlético Mineiro aqui. Aí o Atlético Mineiro depois joga contra o Botafogo na rodada 34, que é justamente no dia 20, aí vai estar faltando 10 dias para a final da Libertadores. Talvez possa poupar, dependendo muito do que acontecer na Copa do Brasil, ou não, né? Aí na rodada 35, dia 24, o Atlético Mineiro joga contra o São Paulo fora. Provavelmente vai poupar. Aí olhando esse cenário, eu vejo o Botafogo com uma missão em relação a desgaste, uma relação a poupar jogadores muito menor que o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tem uma final da Copa do Brasil. E eu vejo os jogos do Atlético Mineiro também pelo Campeonato Brasileiro mais difícil. Então o Atlético Mineiro vai ter que fazer uma programação bem elaborada, para estar com o time inteiro para a Libertadores, para a final da Libertadores, para estar com o time inteiro para a Copa do Brasil e também gerando uma perspectiva de tentar uma classificação, quem sabe, para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, que não está fácil. E a tabela do Atlético Mineiro é mais difícil do que a do Botafogo no Brasileirão.
Então, nesse período aí, o Atlético Mineiro vai ter muito mais jogos do que o Botafogo e jogos mais difíceis do que o do Botafogo. Esse é o primeiro ponto. Então, em relação a isso, o Botafogo leva uma vantagem. Segundo ponto, foi confirmado o jogo no estádio do River. Cara, eu sinceramente acho meio sem lógica isso. O estádio do River é um estádio que cabe mais de 80 mil pessoas, se eu não estiver enganado. Você acha mesmo que o estádio vai ficar lotado com 2 times brasileiros? Acha que vai ter 80 mil brasileiros lá? Tu acha que vai algum argentino para ver essa final? O estádio é do River. Será que vai alguém do River ver esse jogo? Do Boca Juniors? De repente a torcida do Boca Juniors vai lá só para sacanear o River. Cara, eu acho um desperdício. Tá bom, acho um desperdício você colocar uma final num país onde não tem um representante. Acho uma grande numa besteira, minha opinião. Mas aí eu entendo, né? Que aí tem uma questão de passagens, isso tudo, de hotéis, coisa e tal, que pode fazer o país faturar. Mas na boa, tendo 2 países, o mesmo país na final, levando-se em consideração isso tudo, poderia ser num estádio menor, sei lá, um estádio com a metade da capacidade, 40 mil, que encher. 40 mil iria encher. Se fosse num país que, igual aconteceu, River e Flamengo, que não foi nem no Brasil e nem na Argentina, eu até entendo, né? Como foi em Lima, se não estiver enganado. Eu até entendo. Agora, num país onde o time disputou a semifinal e foi eliminado, eu particularmente acho que poderia sim falar, olha, como não tem o time argentino, é um jogo único, vamos botar essa final no Brasil, num campo neutro. Não bota nem em Minas e nem no Rio, botaria em São Paulo. Botaria em Brasília, na Arena Amazonas, sei lá. Bom, é só uma opinião. Até para ficar lotado o jogo aqui no Brasil. É daqui a um mês. O jogo é daqui a um mês. Sem necessidade. Sem necessidade, não ia causar constrangimento, não ia causar nada, Eu acho, então, essa é a minha opinião. Para mim, uma bola fora, mas já estava marcado. Estava marcado porque imaginou-se que teria um argentino, essa é a verdade. Magalhães, e se fosse o Boca Juniors que chegasse à final? Né? Fosse o Boca que chegasse à final, ou um outro time argentino que chegasse à final. É um problema. Escolheram o estádio, o River. Beleza, e acabar sendo um campo neutro pro cara. Mas, na minha opinião, tendo 2 brasileiros, é a mesma coisa que tivesse dois argentinos e fazer a final no Maracanã. Não tinha lógica. Ou dois argentinos e fazer a final no Newton Santos ou na Arena MRV. Algum brasileiro ia? Os argentinos iam lotar o estádio? Não iam. Então, na minha opinião, uma grande uma bola fora manter a final na Argentina. Tem um mês para isso. Botava aqui no Brasil, cara. Botava no Brasil a final. Ia ser lindo. Estádio lotado, meio a meio. Palco que não fosse nem de um lado nem do outro, ia ser lindo, Mas é a Conmebol, né? É a Conmebol. E para terminar, temos aí quem é que vai usar a camisa tradicional e quem é que vai usar a camisa branca. Acredito eu que quem vai usar a camisa branca é o Botafogo. Por quê? Porque tem um mando de campo. O mando de campo é do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro fez a melhor campanha. Então o mando de campo é do Atlético. Ou seja, se o mando de campo é dele, o Atlético tem a prioridade no uniforme. Então, o Atlético Mineiro vai usar o uniforme tradicional e o Botafogo que vai ter que jogar com a segunda camisa. É assim que eu entendo. Porque o mando de campo, apesar de ser jogo único, o mando de campo é do Atlético Mineiro. Mas vai ser uma grande final. Não dá para você falar hoje quem é o favorito. Se o jogo fosse sábado, quem seria o favorito? Para mim, se o jogo fosse sábado, o favorito seria o Botafogo. Se o jogo é daqui a 3 dias, 4 dias, para mim o favorito seria o Botafogo. Mas daqui a um mês,
não tem como você saber que é o favorito. Até porque vão ter muitos jogos, vão ter 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e 6 jogos do Atlético Mineiro, sendo que 2 é pela Copa do Brasil, a final. Ou seja, então pode acontecer muita coisa, jogadores vão se machucar. Não, irmão, não dá para dizer quem é o favorito da final da Libertadores. O que eu digo é que a trajetória do Atlético Mineiro até essa final vai ser mais cansativa do que a do Botafogo. Então, parabéns Atlético e Botafogo, que façam uma grande final, e parabéns para o Brasil. De novo, na final da Libertadores. E mais um representante. Só para mostrar aqui a vocês, rapidamente, o que eu falei aqui, ó. Vamos lá, são 9 países, né, que terão representantes, né? São 9 países. Deixa eu dar uma olhada aqui. As vagas são o seguinte: são 12 vagas para a Europa, 6 vagas para a América do Sul, 4 para a Ásia, Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, e 1 vaga para a Oceania e 1 para o país sede. Então vamos lá. As vagas são divididas da seguinte maneira: 12 vagas para a Europa, 6 para a América do Sul, 4 para a Ásia, África, América do Norte, Central e Caribe. 1 vaga para a Oceania e 1 vaga para o país sede. Então, até agora, temos o seguinte: na América do Sul, o Brasil vai ter 4. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, River e Boca Juniors. Ou seja, só Brasil e Argentina que tem representante. O Super Mundial. Na Europa, temos o Chelsea pela Inglaterra, o Real Madrid pela Espanha, o Manchester City pela Inglaterra, o Bayern de Munique pela Alemanha, Borussia Dortmund pela Alemanha, Paris Saint-Germain pela França, Inter de Milão pela Itália, Porto e Benfica por Portugal, Juventus pela Itália, Atlético Madrid pela Espanha e RB Salzburgo pela Áustria. Ou seja, não temos Barcelona. Na Ásia, temos o Al Hilal, o Raya Red pelo Japão, o San Hyundai pela Coreia do Sul, Al Ain pelos Emirados Árabes, África, Al Ahly do Egito, Casablanca do Marrocos, Esperance da Tunísia e Sandal da África do Sul, né? América do Norte, Central e Caribe, Monterrey do México, South Central, dos Estados Unidos, Leão do México e o Pachuca do México. Oceania, o Auckland City da Nova Zelândia. E o país sede, que vai ser nos Estados Unidos, o Inter Miami, que vai ter o Messi. O Messi tem um peso muito grande, que já trouxe até patrocínio. Confirmado o Messi no Mundial, o patrocínio começou a chegar, para ver o peso que tem o baixinho argentino. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.